Muchas gracias por la presentación. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Arthur. Eu sou sócio consultor da Move Social, que é uma organização brasileira de consultoria. E fomos convidados pela Wingo para estar aqui com uma pergunta provocadora inicial de como medir o impacto. Convidando a gente para trazer alguns conceitos básicos e metodologias. Em reflexão, antes de trazer conceitos e metodologias em si, para nós é importante trazer o que pode parecer óbvio, mas que a partir da prática e das discussões e experiências empíricas que a gente tem tido, não é tão óbvio assim. Que são duas reflexões principais. Uma de que, para avaliar o impacto, é preciso planejar o impacto. E a segunda é de que o impacto desejado, para além dos não desejados, ele depende de uma série de outros fatores e resultados anteriores. E aí, para apoiar essa reflexão prática, trouxe duas ferramentas e frames para compartilhar com vocês, que são bastante usados em processos de planejamento e de avaliação. Uma delas é a teoria de mudança, a teoria del cambio, e a outra é o modelo C, que é uma cocriação da própria Move Social. A expectativa aqui, ao fim dessa pequena apresentação, é de que vocês possam estar cada vez mais convencidos e entendam que um processo de planejamento, monitoramento, avaliação e aprendizagem, eles são complementares e indissociáveis. E aí eu peço licença e perdão por apresentar os slides mesclados aqui entre português e espanhol nos conteúdos. Bom, só uma primeira apresentação. A Move Social é uma empresa B, como eu falei, situada no Brasil. A gente trabalha com planejamento estratégico, desenvolvemos cultura avaliativa, trabalhamos com avaliação de impacto e resultados, desenvolvimento de sistemas de monitoramento, estudos de diagnóstico, e fazemos aqui projetos de trabalho de desenvolvimento organizacional e formação sobre essas temáticas todas. A gente trabalha com organizações de diferentes setores, tamanhos e temáticas e apoia as organizações a tomarem decisões com base em evidências, a planejarem suas atuações e se articularem para resolver os problemas desse nosso planeta e continente, que são cada vez mais complexos. A Move é uma organização com 11 anos de existência, cuja missão é ampliar e qualificar o impacto social positivo de organizações, ecossistemas, redes e alianças. E aí o primeiro frame, esse primeiro modelo, ferramenta que a gente utiliza bastante nos nossos processos, seja de planejamento, seja de avaliação, é usado por nós desde 2013, nos nossos processos de consultoria. Mas parece que não envelhece, é um conteúdo, né, que a gente traz e insiste justamente nessas duas funções primordiais de apoiar o planejamento estratégico e de ser um ponto de partida orientador para movimentos de monitoramento, de avaliação e de aprendizado. E ela é uma ferramenta e um processo que ele convida à reflexão sempre a partir de um contexto de atuação, seja aqui de uma iniciativa, de uma organização. Então, ao exercitar esse pensamento crítico, é aí onde está a riqueza do uso dessa ferramenta, que é amplamente utilizada pelo campo social, organizações da sociedade civil e também por negócios de impacto social positivo, né, a partir do momento que planejam e organizam sua narrativa e suas estratégias para chegar aos impactos pretendidos. Em linhas gerais, e a gente já entra no conteúdo, é uma ferramenta que permite compreender o encadeamento lógico e a própria justificativa de atuação, da estratégia e das iniciativas de uma organização. E com isso ela apoia a organizar essa narrativa de contribuição para a sociedade, para determinado público ou para o nosso planeta. E muito, apesar aqui de ter um nome de teoria, ela é uma abordagem bastante prática, cuja origem ela surge num contexto de avaliação,
Carol Wise é uma das teóricas que desenvolve o conceito na década de 90. Surge, então, a partir do Program Theory Evaluation, então, aplicado ao contexto de avaliação, em paralelo à metodologia do marco lógico também, que não necessariamente competem entre si. E aí aqui eu trago apenas um conceito do material já da década passada aqui da Unicef, da Patricia Rogers, que traz a teoria de câmbio como um mecanismo que explica as atividades que produzem em conjunto uma série de resultados que, por sua vez, contribuem para gerar impactos finais. E ela pode ser aplicada, aqui está a beleza da teoria de mudança, a processos de intervenções específicas, de projetos temporários, de iniciativas, um programa, uma política, uma estratégia, ou, aqui o contexto que a gente traz, uma organização propriamente dita. Em linhas gerais, a teoria de câmbio vai organizar essa narrativa do que se faz, para quem ou para onde, e que resultados e que impactos se geram. Isso sem descartar e ignorar a lógica complexa e os contextos nos quais estão envolvidos, todas as subjetividades, inclusive, para além da parte lógica propriamente dita. Então, a teoria de mudança, o que é? E aqui a gente traz uma série de possíveis definições. É uma ferramenta para o desenho de uma iniciativa, então ela pode servir aqui como um recurso utilizado num processo de planejamento estratégico. Ela também pode servir como um recurso básico e basilar para um processo de avaliação ou de monitoramento, e ela é uma estrutura lógica que representa relações causais e encadeia eventos e premissas ou supostos que explicam como que ocorre aqui determinada mudança, sempre aplicado a um determinado contexto. Isso é importante destacar. Uma teoria de mudança ela não pode ser copiada, colada e replicada em diferentes contextos ou com diferentes públicos, né? Ela é única. E, por fim, ela articula, e aqui está o ponto principal, os resultados intermediários e olha para as condições estabelecidas para o alcance desses resultados ou dessas metas no curto, no médio e no longo prazo. Para além desse produto, o processo de criação, de desenho de uma teoria de mudança, ele tem grandes potenciais em si. E aqui destacamos alguns. O primeiro deles é de produzir consensos. Então, quanto mais participativo um processo de construção de uma teoria for, sentando para discutir e para desenhar públicos beneficiários ou atendidos, parceiros, financiadores, os próprios responsáveis pela implementação. E a gente acredita muito que esses múltiplos pontos de vistas e experiências estão justamente na riqueza do produto e do processo que se vai gerar na construção de uma teoria de mudança. Também tem um outro aspecto aqui, ao envolver e ao declarar essa narrativa, que é o reforço dos compromissos de uma iniciativa ou de uma organização, e o apoio a ela traduzir isso esteticamente e textualmente também, e facilitar a comunicação, por fim, organizar essa narrativa de impacto que vai para comunicar internamente e externamente entre parceiros e outros. O que a gente observa ainda acontecer é que a história de uma organização e a justificativa do impacto de algumas organizações, ela nem sempre é bem contada. E isso fica frágil, e é por isso que a gente insiste e traz a teoria de mudança como uma ferramenta importante para qualificar essa narrativa e para qualificar essa lógica, tentando organizar esses efeitos desejados, as mudanças pretendidas, e assim considerar ali essas transformações em determinado público ou território com um olhar crítico, olhando o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí aqui eu trago uma imagem geral com os elementos
de uma teoria de mudança e vou passar relativamente rápido por eles. O primeiro deles é o contexto. Então, toda organização, toda iniciativa, ela está necessariamente inserida em determinado contexto, território, com aspectos objetivos e subjetivos não menos importantes. Uma organização, uma iniciativa tem os públicos com os quais ela trabalha, seja direta ou indiretamente, e vai ter suas estratégias, intervenções para materializar tudo que vem adiante, que são os resultados pretendidos. A gente tem uma primeira camada de resultados que são, aqui a gente chama de realizações, ou na teoria em inglês, os outputs, resultados imediatos, às vezes mais quantitativos, a partir da atuação e das intervenções. E aí a gente começa a ter os resultados cada vez mais complexos, né, e sempre derivando dessa cadeia e encadeamento lógico, que são os resultados, os outcomes, intermediários, de médio prazo, ou ainda talvez de curto prazo, e a gente tem os ultimate outcomes aqui, os impactos, enfim, que são dentro de uma... Aqui a gente traz umas camadas de esferas de influência para tentar explicar também o que está sobre a governança e o que está mais distante do controle das organizações. Os impactos, invariavelmente, eles estão inseridos em contextos mais amplos e mais complexos, e eles dependem, para que sejam alcançados, desse encadeamento e desses resultados intermediários todos. E a gente tem um último elemento aqui embaixo, que não é menos importante da teoria de mudança, que são os pressupostos e os riscos envolvidos que sustentam toda essa narrativa apresentada. E aí aqui, esses riscos e supostos, eles são justamente o que vão permitir o alcance de determinados impactos ou não. Esses são os elementos principais de uma teoria de mudança e que não devem ser ignorados. Pelo contrário, né, devem ser discutidos e problematizados num olhar crítico sobre como um contribui para o outro. E a gente traz aqui só duas leituras também, que são desdobramentos mais práticos da teoria de mudança, em um contexto cada vez mais complexo, né, onde organizações e sistemas trabalham juntas, que é justamente uma problematização da lógica de causa e efeito. Né? Assim, o que estaria sobre atribuição da organização e o que teria mais uma perspectiva de contribuição indireta e não tão direta da organização. E essa distância das próprias estratégias e intervenções podem ajudar nessa reflexão. Por fim, ainda na teoria de câmbio, queria compartilhar algumas reflexões que fazem parte essencialmente desse processo. A primeira e principal delas é o quanto que é plausível gerar as mudanças ou se comprometer com o impacto declarado a partir das estratégias e das ações planejadas. E aqui está a grande questão, né, sobre os resultados e os logros de curto, de médio e de longo prazo e como que a organização contribui ou consegue ou não atribuir os resultados e atribuir os impactos às respectivas estratégias e ações que planejam. Um outro ponto que vale destacar é a forma de construir a teoria de mudança. Na Move Social, a gente gosta sempre de fazer processos amplos e o mais colaborativos possíveis, entendendo não só na importância da qualidade do produto que vai ser desenvolvido, mas na riqueza do processo e, como eu trouxe nos slides anteriores, em como que outros objetivos vão sendo alcançados durante esse processo, para além do produto em si. Em especial quanto à consideração de diferentes e múltiplos olhares, de quem está engajado na própria atividade, de quem está envolvido nas atividades, dos públicos e outros atores atuantes nesse território, e assim por diante. Aqui só trouxemos um grupo assim, de elementos importantes para essa construção. Então, o primeiro elemento é justamente um grupo, né, e não uma teoria de mudança feita por duas pessoas, idealmente. Tempo, e aí para isso a gente está falando tempo de qualidade, né, então um ciclo de oficinas, provavelmente,
para discutir. Dentro desse processo pode envolver algumas entrevistas, algum mapeamento anterior também. Talvez o aspecto fundamental e principal seja abertura e disposição para reflexão e para a prática desse pensamento e exercício crítico e muitas vezes autocrítico, já que vai se tratar da própria organização e das próprias iniciativas. O envolvimento da equipe não só com teoria, mas com prática, e o engajamento nessa atividade, recursos outros que sejam necessários para fazer isso, seja presencialmente, com a qualidade do encontro, quando possível, né, independente, enfim, pensando aqui em organizações que atuam em diferentes territórios, também num contexto de saúde coletiva, e eventual facilitação para conduzir esse processo, para organizar as discussões e para, enfim, sistematizar. E aqui essa facilitação ela pode ser externa, ela pode ser interna de alguém do próprio grupo. Bom, essa é a primeira ferramenta utilizada. A segunda que eu queria trazer e contar um pouquinho da história para vocês, ela é o modelo C. O modelo C, aqui está o link do site, e aí peço perdão porque os conteúdos eles estão em versões em português e inglês, não temos ainda em espanhol. Mas o modelo C, ele é um frame, um conteúdo, um quadro lógico de cocriação da Move Social com o SenseLab, uma outra organização brasileira, e ele é de 2018. Esse frame ele surgiu a partir de um movimento colaborativo financiado pelo ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, e a Fundação Boticário, e ele foi um processo colaborativo do qual participaram 14 outras organizações, além da Move Social, do SenseLab, do ICE e da Fundação Boticário. Essas organizações eram negócios de impacto socioambiental positivo e incubadoras de negócios do Brasil, da rede dos financiadores. Então, em 2018, a gente se reuniu em 3 dias de encontro para produzir o que, à época, a gente não sabia ainda o que viria a ser. Sem saber o que ia ser produzido, a não ser que fosse algo relevante para as organizações, em especial para os negócios de impacto socioambiental positivo, a partir das discussões que estávamos tendo lá em 2016 sobre o planejamento desses negócios. E o modelo C ele surge como uma proposta de um modelo amplo que ajudasse os negócios a discutir sua estratégia, discutir sua sustentabilidade, discutir sua operação, sem separar e apartar essa discussão do próprio impacto que se pretendia, das discussões da teoria de mudança. E aí, com isso, surge a junção de 2 quadros lógicos amplamente utilizados, um deles a teoria de mudança, sobre o qual a gente acabou de falar, o outro o Business Model Canvas, Canvas de modelo de negócios, que tem suas diversas dimensões e apoia a concepção de ideias e organizações. A partir de uma mescla desses 2 modelos, foi concebido o modelo C, na perspectiva de ser uma alternativa mais completa, compreensível, colaborativa e de conteúdo vivo. E desde então, a gente tem tido um resultado bastante positivo das organizações e negócios de impacto, e é um conteúdo que tem sido amplamente utilizado em programas de incubação e aceleração de impacto no Brasil. Esperamos que possa ser também na América Latina. E só um disclaimer, antes de apresentar o conteúdo para vocês, de que a partir do uso nesses anos, a gente já identificou necessidade de ajustes, mas ele segue vivo e segue bastante útil. E aí, por fim, eu trago para vocês essa imagem do próprio modelo C, que vocês conseguem baixar no site, e tem também lá uma instrução de preenchimento, uma sugestão, na verdade, de condução desse preenchimento. Mas, em grandes linhas, a gente tem os aspectos da teoria de mudança e a gente tem os aspectos do Canvas de modelo de negócio. Numa versão simplificada, com os elementos de clientes, mas que vão justamente se encontrar entre como que a organização vai se manter, o que a organização vai ofertar de diferencial e como que essa organização vai cumprir ali com as transformações e impactos pretendidos. E aqui os paralelos são justamente dentro do contexto e problema identificado de uma teoria de mudança,
a aproximação disso com uma oportunidade de mercado para o negócio, onde essa oportunidade de mercado necessariamente ou desejavelmente vai atender à problemática e ao contexto de atuação dessa organização. A partir disso, também olhando para os públicos da teoria de mudança, a gente faz um paralelo com os clientes dessa organização, ou com os parceiros que estão lá na perspectiva de capacidade organizacional. Então, linha a linha, a gente tem as oportunidades e o problema, os clientes, a equipe, né, os ativos dessa organização, os parceiros e o público foco desse impacto, e a gente vai ter as intervenções que devem ser complementadas e realizadas a partir da proposta de valor da organização, a partir das atividades-chave que a organização vai desempenhar e dos recursos dos quais ela dispõe. Então, camada a camada. Pensando em termos organizacionais, isso vai ter uma estrutura de custos e necessariamente é preciso haver origens e fontes de receita, e aqui a gente começa a dissociar, mas sem parar de olhar para as duas perspectivas, de resultado, sustentabilidade e de transformação socioambiental, e a gente tem as camadas diferentes ali dos resultados no determinado território ou com os públicos envolvidos. E a gente está falando novamente dos resultados imediatos, dos resultados intermediários, outputs, outcomes e dessa visão de longo prazo do impacto pretendido. Isso sem apartar e sem tirar dessa mesma conversa e sem tirar de vista a estrutura de capacidade organizacional e o fluxo necessário de um negócio que precisa ser sustentável financeiramente no limite. Esse é o modelo. E, de maneira bastante breve, eram esses dois conteúdos que queria trazer e compartilhar com vocês aqui hoje. Para, enfim, a gente chegar no mesmo ponto de partida do que já deveria ser sabido, mas se não é, a gente reforça e insiste para que seja, que é a sustentabilidade organizacional e o impacto socioambiental, eles precisam coexistir. E aqui, o planejamento, o monitoramento, a avaliação e a aprendizagem, a gente está falando do ciclo de monitoramento, avaliação e aprendizagem em função e em combinação com o planejamento, eles são processos cíclicos e contínuos, eles devem se retroalimentar. E aí, voltando à pergunta inicial de como medir o impacto, essas são formas da gente chegar até lá, mas lembrando que antes do impacto também tem muito mais, e a gente espera poder contribuir com reflexão e com esses conteúdos para que vocês possam gerar resultados e impactos nos territórios onde atuam e no nosso continente. Obrigado, um abraço.